Olhe para esta estrela, ela está no coração do seu sistema e compõe 99,8% de sua massa. É uma estrela relativamente jovem e faz parte de uma geração de estrelas conhecida como População 1. Sim, existe uma geração mais antiga de estrelas chamada População 2, e uma ainda mais antiga e ainda não comprovada População 3. De qualquer forma, essa estrela nasceu cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. Provavelmente se formou a partir de uma grande nuvem giratória de poeira e gás. Essas nuvens de matéria espacial são chamadas de nebulosas. Um dia, a nebulosa começou a girar cada vez mais rápido devido à força de sua própria gravidade e, então, ela se achatou em um disco. A maior parte do material foi puxada para o centro, formando uma estrela. Mas isso é tudo no passado. Agora você vê um cometa gigantesco voando em direção à estrela. Eles vão colidir? Bem, é hora de revelar todos os segredos. A estrela da qual estou falando é o nosso Sol, e o cometa se aproximando a uma velocidade vertiginosa é o 96 polegadas Mach-Rothes 1. O cometa tem cerca de 3,7 milhas de largura. Os astrônomos acham que ele pode ter vindo de fora do Sistema Solar. A sonda solar e heliosférica da NASA e da ESA está monitorando o cometa enquanto ele se aproxima de nossa estrela. Neste momento, ele está se movendo dentro da órbita de Mercúrio, deixando um rastro de gelo à medida que se aproxima do Sol. Agora, veja isso, esse é o rastro do cometa, é composto principalmente de gás, que está escorrendo atrás dos pedaços congelados de gelo que estão sendo aquecidos pela radiação do Sol. Em alguns casos, um cometa pode ter duas caudas, uma feita de poeira e outra consistindo de gás, e cada uma delas pode ter centenas, em algumas situações extremas, até milhões de milhas de comprimento. Em 2008, os cientistas analisaram o material deixado por 150 cometas e descobriram que o cometa do qual estamos falando tinha uma baixa quantidade de carbono e não continha uma quantidade grande o suficiente de outros materiais típicos. Isso só poderia significar uma coisa: o cometa era um intruso vindo de outro sistema estelar. Pode ter sido ejetado de seu sistema solar original pela gravidade de um grande planeta. Depois disso, esse corpo celeste provavelmente passou muito tempo vagando pelo espaço até encontrar Júpiter, o gigante gasoso que poderia ter curvado a trajetória do cometa, prendendo-o em órbita ao redor do Sol. Existe mais uma teoria. Segundo ela, o cometa se formou em uma região pouco estudada do Sistema Solar e possui essa composição estranha devido às suas jornadas repetidas ao redor do Sol. Agora, os cientistas estão observando o cometa com grande expectativa. Eles têm certeza de que, uma vez que ele colida com o Sol, poderão obter novas informações sobre esse vagabundo espacial. E como o cometa é atípico, tanto em seu comportamento quanto em sua composição, eles não sabem o que verão, o que torna todo o processo ainda mais emocionante. David Mach-Rothes, sim, é esse o nome pelo qual o cometa foi batizado, notou esse corpo celeste em 1986 com a ajuda de um telescópio de papelão caseiro. A coisa mais surpreendente sobre essa descoberta é que a maioria dos cometas que se aproximam do Sol é bastante pequena, não mais do que 32 pés de diâmetro. É por isso que eles se queimam assim que se aproximam do Sol. Mas o tamanho imenso do Mach-Rothes 1, que é mais de 2/3 da altura do Monte Everest, parece proteger o cometa da evaporação completa. O Sorro já registrou o cometa fazendo 5 passagens próximas ao redor do Sol, a mais recente ocorreu em 31 de janeiro de 2023. O gigantesco cometa estava 3 vezes mais perto do Sol do que Mercúrio. Mas o que aconteceria se um corpo celeste como este colidisse com nossa estrela? Há um nome especial para cometas que chegam muito perto do Sol, raspadores solares. Eles podem passar a alguns milhares de milhas da superfície da estrela. Ao mesmo tempo, sabemos que o Sol não tem uma superfície, é uma bola gigante de gases imensamente quentes, principalmente hidrogênio. Cometas que chegam muito perto da estrela podem ultrapassar seu limite de segurança. Após essa fronteira, viajantes espaciais geralmente são despedaçados por forças gravitacionais incrivelmente fortes, ou pelo menos é isso que acontece com cometas pequenos ou estruturalmente fracos. Mas nosso cometa não é fraco nem pequeno, ele pode potencialmente sobreviver à gravidade do Sol e cruzar o limite de segurança novamente, saindo da zona perigosa. No entanto, esses cometas têm outros problemas, porque a radiação solar e o calor são fortes o suficiente para quebrar rochas. Agora, imagine o Mach-Rothes 1 se aproximando rapidamente do Sol, movendo-se cada vez mais rápido, cruzando o limite de segurança,
e parece que não vai parar tão cedo. Ele está correndo a uma velocidade de 370 milhas por segundo e, de repente, bum! O cometa é achatado pela atmosfera do Sol, o que gera uma explosão verdadeiramente espetacular. Isso lança inúmeras ondas de maré de raios X e radiação ultravioleta. Essa explosão libera tanta energia quanto uma ejeção de massa coronal ou uma poderosa erupção magnética. O impulso faz com que o Sol vibre como um sino, e então uma série de sismos solares ecoam pela atmosfera solar. E é isso que poderia acontecer se um cometa massivo colidisse com nossa estrela. Os cientistas admitem que suas teorias são apenas especulações. Por um lado, um cometa escondido do Sol ainda não foi visto, além disso, ninguém tem certeza de qual será o destino determinado pela física. Astrônomos sabem sobre cometas que se aproximaram bastante do Sol e sobreviveram a esse feito. Por exemplo, em 2011, houve um cometa chamado Lovejoy que passou através da coroa, a parte mais externa da atmosfera do Sol geralmente oculta pela intensa luz brilhante da superfície de nossa estrela. Quando o cometa emergiu, estava bastante desgastado, é verdade, mas ainda estava intacto. Outro cometa que sobreviveu a essa abordagem perigosa, embora por pouco, foi o Ison, e isso ocorreu em 2014. Então, o que um cometa precisa para chegar à atmosfera inferior do Sol? Uma massa de mais de 1 milhão de toneladas. Esse limite inferior é cerca de 100 vezes menor do que os cometas Lovejoy e Ison. Existem cometas de período longo que levam mais de 200 anos para orbitar o Sol. Os cientistas pensam que eles podem ter origem na nuvem de Oort, que é a região mais distante do Sistema Solar, por assim dizer. É uma coleção de objetos gelados mais distantes de nós do que qualquer outra coisa no Sistema Solar. Ela está a uma distância entre 2.100.000 unidades astronômicas do Sol, sendo que uma unidade astronômica, UA, é cerca de 93 milhões de milhas. Essa região também é descrita como um reservatório de cometas. Não é de surpreender que, de acordo com algumas estimativas, existam mais de 1 trilhão de objetos gelados lá, então alguns deles estão destinados a se desviar, certo? Você também pode encontrar 1 trilhão estimado, ou até mais, de cometas no cinturão de Kuiper. Essa região está além da órbita de Netuno e é um anel em forma de rosca de objetos gelados que circundam o Sol a uma distância de 30 a 55 UA de nossa estrela. Cometas de período curto, que levam menos de 200 anos para orbitar o Sol, também podem ser encontrados aqui. A primeira missão a explorar essa região distante foi a New Horizons, que atualmente está no cinturão de Kuiper, afastando-se da Terra a uma taxa de cerca de 300 milhões de milhas por ano. Existem também planetas anões que habitam o cinturão de Kuiper, alguns deles têm suas próprias luas, e este planeta em formato de ovo chamado Almeida até tem seu próprio anel. A propósito, a atmosfera de um planeta anão pode colapsar se sua órbita o levar para longe do Sol. Um fato adicional, e mesmo que você possa não ter percebido, nós vivemos dentro do Sol. Não quis dizer que literalmente habitamos a estrela que está a 93 milhões de milhas de distância. A questão é que a atmosfera do Sol se estende muito além de sua superfície visível, e nosso planeta está bem ao alcance dela. Na verdade, é exatamente a rajada de ventos solares que cria um fenômeno tão impressionante como as auroras boreais e austrais. E não esqueça, se gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.